saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir os teus olhos. Diferentemente das outras ocasiões, nós não estaremos hoje, especialmente hoje, apresentando o momento dos dízimos e das ofertas. Nós já o realizamos e vamos dar início diretamente à palavra. Deus me tocou a fazer isso. Eu digo que esta é uma exceção e não vai se tornar a regra, ok? Você que é dizimista e ofertante, ou que quer entrar em contato conosco, fazer pedidos de oração, etc., eu vou passar só o número do WhatsApp para você poder entrar em contato, mas nós vamos direto à mensagem. Nosso WhatsApp, 55 para quem está fora do Brasil, 41 99157. Opa, vou repetir, estava falando o número errado. 55 para quem está fora do Brasil, 41 99509 8425. O título da mensagem de hoje é Um contra Todos. Ontem estava orando e Deus me colocou esse título com muita clareza. Até vou escrever aqui. Um contra todos. E esse título veio como fruto de oração, reflexão e o pedir a Deus uma resposta na sua palavra. Ontem o nosso país, mais uma vez, se viu atacado por uma série de notícias de molde a colocar a população em suspense. Jesus, certa vez, no Evangelho de Mateus, ele disse uma coisa. Eu gostaria que vocês abrissem lá comigo. Mateus capítulo 24, versículo 28. Ele disse assim: Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Daqui entende-se, as águias gostam de carne podre, gostam do que fede, gostam do que cheira mal. Quem são essas águias? Em Apocalipse capítulo 18, a partir do versículo número 1, é dito: E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Como esse texto começa a demonstrar-se verdadeiro no cenário do nosso mundo. Babilônia vem do termo Babel, que significa confusão. Inegável dizer, ou indiscutível, que este termo descreve com relativa precisão o estado do nosso mundo hoje. O estado geopolítico do nosso mundo. Uma confusão. Nós vivemos uma época onde levanta-se um problema após o outro, um escândalo após o outro, um incêndio após o outro. Nós vivíamos a questão do coronavírus, e aí uma voz se levantou na nossa nação para em rede nacional dizer: não é tudo isso que dizem? Não há razão das pessoas ficarem em casa? O povo tem que trabalhar. Aí nós vimos uma comoção por isso.
capitaneada até por pessoas eminentes da nossa nação, líderes eleitos. E aí nessa semana nós vimos o que aparentemente parecia uma virada de mesa, não é? Esse líder que estava lá sendo ovacionado pela mídia, de repente se viu em maus lençóis. Protagonista de um plano para afundar economicamente o nosso país, gastar bilhões. Aí quando foi denunciado, o que acontece? Ele sai das vitrines. E aí quando parece que a situação vai se normalizar em nosso país, então, aparentemente, mais uma bomba. Um ministro se demite. Eu não fiquei sabendo isso pela mídia, eu fiquei sabendo pelas redes sociais. Mas, como um homem que se apega à palavra do Senhor, eu imediatamente comecei a meditar. E o Senhor me colocou algumas coisas e esse verso me veio à mente. A ave imunda é a ave que se alimenta de carniça e ela é comparável aos demônios. E a ave imunda se alimenta de tudo aquilo que cheira mal. Onde estiver o cadáver, ali estarão as águias. Ora, irmãos, nós temos visto que tudo que cheira mal ou tem aspecto de cheirar mal é exposto na vitrine pelas águias modernas que estão colocando as coisas. Eu estou exagerando aqui? E aí o Senhor, não eu, Deus, ele diz, as nações beberam do vinho da ira da prostituição de Babilônia. Ontem escutei parte do pronunciamento do presidente da nossa nação, só parte. Fui até um momento onde entendi, bom, aqui basta, não preciso de ir adiante. Uma frase célere, que, acreditem vocês, vai ser lembrada daqui a anos. Eu estou lutando contra o sistema. Essa frase, ela demonstra, em parte, um cumprimento parcial, quero dizer, destes versos de Apocalipse 18. Babilônia é a confusão. E nós sabemos que Babilônia também representa uma igreja. Aqui diz que todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Aos poucos o mundo e o povo dos diferentes países vai se dando conta de que há sim um alinhamento internacional político. Esse alinhamento, ele não é só restrito à classe política, mas ele também permeia parte da classe empresarial. O que dizer dos conglomerados de mídia, que são empresas, não é assim? Como é que as mídias, quer dizer, esses conglomerados que são empresas, em tese empresas privadas, muitos deles, todos agem a favor de uma determinada orientação política ou de ensino e tal. Ora, isso tem um ensino no Apocalipse. Aqui disse na Bíblia, em Apocalipse 18, verso 3, os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra também. Quem são os mercadores da terra? Se você ler mais para frente, no versículo 12, diz, mercadores de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata, madeira odorífera, vaso de marfim, vaso de madeira preciosíssima, bronze, mármore, e assim vai. Verso 13, cinamomo, cardamomo, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, cavalgaduras e ovelhas, mercadorias de carros, de cavalos, de carros, de corpos e de almas de homens. Opa, peraí, quando fala em almas de homens, isso aqui se refere até a igrejas. Depois, mais à frente, no versículo 17, fala também do comércio marítimo. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. Claro, né? Quando a gente lê isso que a Bíblia revela, ou seja, isto é a verdade. Aí o que se apregou aí? Teoria da conspiração. Satanás forjou esse termo para poder
rotular a verdade e enganar as pessoas. Não existe teoria da conspiração. Existe a verdade que não se quer que se saiba. É só isso. E o que vimos ontem é instrutivo para os servos do Senhor, porque é o que nós sofreremos em breve. Não se enganem. O que está havendo no nosso país é um conflito entre a verdade e o erro, entre a justiça e a injustiça. A verdade, a qual o nosso presidente busca defender, com todas as falhas que possa ter, é um ser humano. O erro, que tem sido propalado muitas vezes. E aqui eu poderia dizer várias coisas que ninguém pode contestar. Quantas notícias fizeram prognósticos do número de doentes de coronavírus para as datas futuras e que não se cumpriram e depois simplesmente não se falou mais disso? Quanto se alardeou na mídia? X caso de doente, e se alardeia, olha que fulano morreu, ciclano morreu. E nós vimos, eu fui em várias cidades, os hospitais estão vazios. Quando alguém disse para a CNN que era errado o isolamento social, o vírus não se propaga em alta temperatura, cortaram ele no meio da entrevista. Ora, é inegável, as evidências estão aí para quem quer enxergar, de que há um conluio. Há um conluio de muitos conglomerados, há um interesse de fazer com que a mentira prospere. Quem que está por trás desse conluio todo, meus queridos irmãos? Satanás, o pai da mentira. Ele é que tem interesse que a mentira prospere. Ontem eu vi demissão do ministro e tal. No fundo, não há matéria ali. Não há matéria. Orgulho ferido. Vamos falar a verdade aqui. Né? Não estou aqui para fazer apologia ao presidente, mas eu estou aqui porque, como ministro do Evangelho, devo eu pregar a verdade. E a verdade, ela está se alinhando com as profecias da Bíblia. Eu vejo as profecias se cumprindo e eu não posso me calar. Agora sim, vamos para a ilustração. Um contra todos. Não é a primeira vez e nem será a última que isso acontece. Certa vez, como diz em 1 Reis, capítulo 18, um homem ficou sozinho em defesa da verdade. E outra coisa, vocês vão ver como a Bíblia se cumpre e se aplica em nossos dias. Sejam bem-vindos. Como a Bíblia se cumpre e se aplica em nossos dias com precisão. Nós estamos vivendo um período de seca sem precedentes. Antes de dar início ao sermão, eu estive dando uma levantada em várias notícias e eu vi que a seca, ela não se resume a uma região só do Brasil. O Brasil, de uma forma geral, está sendo bastante afetado com a seca. Seca na região sul, seca na região sudeste, em parte no centro-oeste, em parte no nordeste. E por quê? Quem controla as chuvas? Quem dá as chuvas a seu tempo? Deus. Deus dá as chuvas ao seu tempo. Se alguém tem dúvidas disso, pode abrir a Bíblia no profeta Joel. Sempre falamos da aplicação espiritual disso, mas é inegável a aplicação literal. Joel 2, versículo 23. Ou desde o 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês.
E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Verso 26. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Agora, para isso acontecer, o que deveria acontecer antes? Joel 2. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa, ó Senhor, o teu povo, e não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Rasgai o coração e não as vestes. Esta expressão, rasgar o coração e não as vestimentas, ela tinha muito significado para o povo. Porque o rasgar as vestes era o sinal exterior de tristeza que o judeu fazia. Mas Deus falou: chega de rasgar as vestes, rasgue o coração. Ou seja, chega de hipocrisia. Chega de hipocrisia. Pare de falar que você é bom na frente dos outros. Pare de falar que você se compadece dos outros na frente dos outros e faça efetivamente. Chega de discurso demagogo. Haja segundo a verdade, seja sincero, que o teu coração esteja na tua boca, naquilo que você falar. É isso que o Senhor estava dizendo por meio do profeta Joel. Que interessante, não? O ser humano é o mesmo. Só muda de endereço. Passam as eras, o ser humano continua o mesmo. Ora, irmãos, o que é que nós temos visto nesses últimos meses no nosso país? E eu volto ao ponto. Pode xingar, pode falar que o pastor é sectário, que o pastor é político, etc. Eu não sou político. Não sou filiado a partido político nenhum. Mas o que é certo tem que ser dito. A verdade tem que ser dita. Porque a verdade é e sempre continuará sendo a verdade. Independente de eu gostar ou não dela. Nós temos um mandatário no país que está rasgando o coração e não a veste. Que o que está no coração sai pela boca. E nós temos também uma legião de pessoas que está rasgando as vestes e não o coração. Estou exagerando aqui? Não. Estou mentindo? Irmãos, estou perguntando para a igreja? Não. Estou mentindo? Não. Estou exagerando? Não. Irmãos, se queremos ter o favor de Deus como igreja, se queremos ter o favor de Deus como nação, de uma vez por outra nós temos que lançar fora esse hábito de rasgar as vestes e não rasgar o coração. Usando o termo popular, jogar para a torcida. Deus nos recebe quando nós chegamos a Ele de coração aberto. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nós mudamos. E o fato de nós vermos a seca graçar o nosso país deve levar-nos à reflexão. Porque há pecados na nossa nação.
Não adianta a nação olhar e falar, a culpa é do governo, como sempre falou. Não, a culpa começa com o povo. A culpa começa com o povo. Ou vamos dizer que se há seca no Ceará, a culpa é do presidente? Se há seca aqui em Santa Catarina, a culpa é de quem? Do presidente? É. E se há culpa no Paraná, a culpa é do presidente? Olha, se há seca no Paraná, a culpa é do presidente? Irmãos, os fatos, para quem é espiritual, estão aqui. Eu estou falando para quem é espiritual, para quem crê na palavra do Senhor. Para quem não crê, aí deixo nas mãos do Senhor, tá? O Espírito de Deus pode falar na tua consciência se é verdade ou não o que está sendo dito. Mas para quem crê na palavra do Senhor, é inegável, está aqui. E aí o que o Senhor pede? Que os sacerdotes chorem, dizendo, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha. Eu tenho orado todos os dias pelo nosso país. E eu sei que muitos de nós também têm orado, pedido a Deus. E então, diz o Senhor, terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Ora, a seca é sinal do quê? Vamos para a Bíblia, deixa a Bíblia falar, eu não vou ficar aqui exagerando nada. Lá em 1 Reis, no capítulo 16, ou 17, melhor dizendo, Elias, o tisbita, versículo 1, 1 Reis 17, verso 1. Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por quê? Por que isso aconteceu? No versículo 7 disse, e sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Por que não choveu na terra toda? Por causa dos pecados do rei? Foi assim? Bom, vamos ver como Deus resolveu a coisa. Em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 17, é dito que, e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse a Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Irmãos, vamos extrair algumas coisas daqui. Primeiro, Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel, a fonte dos problemas de Israel. Por quê? Porque ele foi quem falou a verdade. Ele falou, não vai mais chover. E por que não vai chover? Porque vocês se desviaram do Senhor. Então aquele que falou a verdade foi acusado como gerador do problema. E aí ele fala com o rei, olha, me chama Israel e chama os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Ora, claramente aqui nós vemos dois blocos.
De um lado estavam quem? O povo, os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Todos estavam juntos e eles eram um lado da questão. E do outro lado quem estava? Elias. Um contra todos. Um contra todos. Irmãos, esta é uma verdade que sempre vai se reproduzir. Sempre que alguém se postar ao lado da verdade, Satanás vai arregimentar contra ele todas as forças do inferno. E todos os poderes que ele puder usar contra aquela pessoa, ele vai usar. E não pense você que, não, eu não tenho nada com isso, isso é problema do presidente. Pois é, você é um servo de Deus, amanhã será você. Porque todo aquele que se posta a favor da verdade vai ter que enfrentar a prova de Elias. Um contra todos. Quem sabe você já tem experimentado? Eu posso dizer que eu já passei por essa prova algumas vezes. Quantos na família estão a favor da tua fé? Quantos no teu ambiente de trabalho estão a favor da tua fé? Não é assim? Quantos no teu bairro estão a favor da tua fé? Não se repete? Um contra todos? Pois Elias chamou. Chame os outros. E os outros eram o quê? Adoradores dos deuses feitos pelos próprios homens. O que era Baal? Ora, Baal era uma estátua. Uma imagem de escultura. E o que era Azerá? Outra imagem de escultura. Mas no adorar isso, estavam contrariando a Deus e agradando a quem? Aos demônios. E os demônios estavam ali, portanto, junto com o rei e junto com o povo. Imagine a situação política de Israel naquela época. Não foi à toa que Deus permitiu a seca. E segundo a Bíblia fala em Tiago, capítulo 5, a seca durou 3 anos e meio. É o suficiente para o pasto virar areia, por assim dizer. Só pó. E por que houve a seca? Porque se afastaram do Deus vivo. Porque se desviaram de Deus e passaram a adorar as obras dos homens. Porque entronizaram o homem em lugar de Deus. E agiram segundo os princípios dos homens, em lugar de agir segundo os princípios de Deus. E quem era o culpado disso? Quem falou a verdade? Não. O povo era culpado. Irmãos, tenho que vos dizer hoje. Quem é o culpado das mazelas que o nosso país está sofrendo é o presidente? Não. Somos nós. Povo. Nós somos os culpados. E somos tão culpados que, há 2 anos atrás, quando houve um pleito eleitoral, embora eu tenha até justificado meu voto, eu não estava na minha cidade, mas eu vi que a maioria da população elegeu o presidente. E não passaram 2 anos para esses mesmos, boa parte, estarem atirando pedras. Por quê? Porque ele está fazendo o que ele prometeu que faria. Não vi nada de diferente aqui, certo? E olha, não estou falando como alguém que o elegeu. Então cada um se avalie. Será que você não está sendo inimigo da verdade? Você apoiou uma verdade. E agora? Mas o que isso tem a ver com a religião? Tem tudo. Porque você acha que alguém que não é da verdade vai entrar no céu? Irmãos, quem não apoia a verdade em todos os seus viés não vai entrar no céu. Não vai. Amanhã alguém vai explorar isso e dizer: pastor Jair está dizendo que quem não for bolsonarista não vai para o céu. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu já falo porque eu já sei de onde vem o veneno, né? Então assim, para o diabo não poder usar, já foi na frente. Tá? Porque quando Acabe encontrou Elias, o que ele falou? És tu, perturbador de Israel? É você que está incomodando o sistema. O sistema está funcionando de uma maneira ótima. Vamos trazer isso para os nossos dias? O sistema de saúde vai muito bem, obrigado. Os governos dos estados vão muito bem, obrigado. Os governos dos municípios vão muito bem, obrigado. Só você que está perturbando. O mundo inteiro está em harmonia com essa política aqui para combater o coronavírus. Todo mundo sem trabalhar. Só você que está dizendo para trabalhar. O que a Bíblia diz? Vamos para o que a Bíblia diz, meus queridos. Esqueça política.
Vamos para o que a Bíblia diz. O que Paulo fala para Timóteo? O que ele diz? Quem não quer trabalhar, que não coma. Quem não quer trabalhar, que não coma. Depois eu passo a passagem aqui para os irmãos. Irmãos, estou mexendo, né? Estou mexendo no coração do pessoal. Quer dizer, eu não, mas o Espírito do Senhor. Então, quer dizer, o mundo inteiro está achando que não vai trabalhar e vai comer. Como? Só me expliquem, eu não consigo entender isso aí. Se Deus falou... 2 Tessalonicenses 3:10. Se Deus falou que se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Eu passei a passagem errada, é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, tá? E no versículo 11 ele acrescenta: porquanto ouvimos que alguns andam entre vós desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Sem agitação, sem balbúrdia, trabalhem com sossego, comam o pão. Conselho da Bíblia. Então, veja, aqui não está em pauta. Porque é a pauta do presidente. Não, isso é uma verdade bíblica. E o que é verdade, não importa por quem seja dito, continuará sendo verdade. E nós devemos apoiar porque é a verdade. Da mesma maneira que se amanhã um mandatário falar algo que seja contrário à verdade, nós estaremos contrários. Por quê? Porque nós devemos apoiar a verdade. Não importa quem disse. Mas o prognóstico da fundação, das não sei o que, do organismo internacional. Irmãos, não interessa quem está apoiando determinada opinião. O que interessa é verdade? Se for, amém. Se não for, está descartado e acabou. Era o que Elias fazia. Elias era um homem assim. E Elias foi trasladado ao céu. Voltando para 1 Reis, capítulo 18. Elias faz uma proposta. 1 Reis, capítulo 18, versículos 22 em diante. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Por que o povo disse? Porque não tinha como negar. De fato, né? Poxa, ele está pedindo um sinal sobrenatural, que só Deus pode fazer. Se chega numa situação que só Deus pode resolver, e ele resolve, fica evidente que foi ele quem agiu. Agora, se Elias propusesse uma prova, a qual o povo entendesse que o homem pudesse mascarar, possivelmente o povo não diria: é boa esta palavra. Concorda? De que lado o povo estava? De Deus ou de Baal? Vocês conseguem discernir a partir daqui do texto? Sim. Quando Elias pediu para Acabe, quem que convocou o povo? Elias convocou o povo ou Acabe convocou o povo? Acabe. E se Acabe convocou e o povo veio, o povo estava do lado de quem? De Acabe, porque se não estivesse não teria vindo. Certo? Isso é óbvio. E estando do lado de Acabe, Acabe estava do lado de quem? De Baal ou do Senhor? De Baal. Então o povo estava ao lado de quem? Baal. O povo todo ao lado de Baal.
Então Elias, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, propôs uma prova que mesmo seus inimigos não poderiam negar que era uma prova justa. Olha, só se Deus agir, todo mundo vai ver que foi ele. Pronto. Em suma, era isso. E aí, ele deixou com que os profetas de Baal fossem primeiro, verso 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Verso 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Versículo 29. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Irmãos, eu sei que muitos pregadores exploram esse trecho, não vai ser difícil nós interpretarmos. Ao Elias mandar trazer água em abundância e derramá-la sobre o altar, uma coisa ficava clara: seria impossível um homem resolver aquela situação. Adiantava pôr um fósforo ali? Um isqueiro, ligar o isqueiro? Ia pegar fogo? Escorria água até os regos o rego do altar? Dava, mesmo que alguém viesse com uma tocha, ia pegar fogo ali, irmãos? Alguém já tentou fazer fogo com lenha? Já tentou fazer fogo com lenha molhada? Pega fogo? Não pega. Então, veja, na providência de Deus, jogou-se tanta água naquele altar, que era impossível um homem fazer aquele sacrifício pegar fogo. Isso apenas tornaria mais notória a intervenção divina, não é verdade? E aí, Elias clama ao Senhor. Verso 36. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de abundante chuva. E nós conhecemos a história. Verso 45.
E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Depois de 3 anos e meio, uma vez derrotados os ímpios, uma vez o povo reconvertido à verdade e ao Senhor, a chuva voltou. Aplicando a nossa nação. Povo brasileiro, voltado a futebol, cerveja e carnaval. Eu não posso dizer que todo o povo é assim, porque em todas as regras existem exceções. O povo pode ser conhecido por isso. Mas a verdade é que o povo está muito mais voltado aos prazeres do que a Deus. Isso é verdade. Nós vemos uma grande seca. Não podemos dizer que a seca é culpa do mandatário do nosso país. Se tivermos olhos para ver, inclusive, nós poderíamos entender o contrário. Por exemplo, na sexta-feira retrasada, ou sexta não, né? Um pouco antes, 10 dias atrás, a mídia colocava que o ministro da Saúde rivalizava com o presidente na popularidade, não era assim? Bastou ele sair de lá? Alguém fala dele hoje? Caiu no ostracismo. Irmãos, se nós tivermos olhos espirituais para ver, nós vamos enxergar uma coisa. Enquanto um ser humano buscar ser fiel à verdade, Deus o manterá. E todos aqueles que se levantarem contra ele, Deus os derrubará. Amém. O que aconteceu, irmãos, foi por Deus. Porque assim, vamos falar pelos homens, esse presidente já não era para estar aí na cadeira faz muito tempo. Muito tempo. Olha a quantidade de desafetos e inimigos que ele possui. Eu posso falar isso, irmãos, que eu vejo com clareza, porque eu vivenciei isso. Já vivenciei. Não no ramo da política, nunca fui político, não tenho habilidades políticas. Mas já vivenciei em outras instâncias da minha vida. E posso dizer a todos vocês que os servos do Senhor vão vivenciar isso. Só que eu tenho aqui alguns conselhos e recomendações para todos os irmãos. Vocês têm aprendido verdades. E vocês só vão poder se manter firmes ao lado do direito se vocês forem obedientes às verdades que vocês já aprenderam. Muitas vezes nós já batemos aqui sobre a mensagem de saúde, a mensagem do vestuário e outras mensagens. Vocês precisam aplicar na vida de vocês. Eu não sou o juiz da congregação, eu sou o pastor. O pastor aconselha. A congregação obedece se quer, não é assim? Agora, quem não obedece nas coisas mínimas é sinal de que não vai obedecer quando houver uma grande crise. O que aconteceu? O que o povo fez com Elias? Queria convidar vocês para observarem 2 coisas. Lá no profeta Malaquias, no capítulo 4 e versículo 4, olha o que o Senhor diz. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A maldição já está na terra, a seca está aí. Agora, aqui diz que o ministério do profeta Elias seria relacionado com a lei de Moisés. Quer dizer, com os 10 mandamentos. Os israelitas no passado não se deram conta disso e simplesmente achavam que viria o Elias. Alguém que fosse falar coisas que ia agradar o povo. Possivelmente era o que eles esperavam. Mas não foi assim que aconteceu. O Senhor Jesus teve de dizer aos seus discípulos, lá em Mateus, capítulo 17, que Elias veio e o povo não percebeu. Mateus 17, versículos 10 em diante.
E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, falaram para Jesus, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. João Batista, o que ele veio fazer? João Batista não passou a mão na cabeça de ninguém. João Batista veio denunciar os pecados dos líderes e da nação. E conclamar o povo a retornar à fidelidade ao Deus vivo, à obediência à sua santa lei. Mas o que fizeram? O povo reconheceu? Não reconheceu João Batista. Mas ele foi o Elias. E essa profecia novamente fala para nós. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Eu já vi, nos meus anos de ministério, muita gente se auto-intitular o Elias dos últimos dias. Ou falar que o filho dele era o Elias dos últimos dias. Todos esses erros. E nem eu vou me auto-intitular o Elias dos últimos dias. O Elias é todo aquele que vem no Espírito do Senhor, conclamando o povo a retornar à obediência aos 10 mandamentos, aqueles que foram esquecidos, e abandonar o culto aos homens, o culto àquilo que o homem estabelece, o culto ao que se apelidou de sistema. A melhor palavra para aquele que conhece a Escritura não seria sistema, seria o culto ao representante de Babilônia. E vocês sabem quem é a Babilônia, não sabem? Igreja Católica. Vocês sabem. E então, quem tem olhos para ver, enxergaria. Por que de repente, assim, parece que do nada, né? Algumas empresas aderem com tanta facilidade a algumas políticas. No caso do coronavírus eu vi, né? Os bancos já fecharam e tal. Que interessante. Claro que isso concorre para o interesse deles, né? Porque se todo mundo aprender a manejar as contas só pelo celular, diminui o custo de manter agências abertas. Vamos entender isso também, né? Mas por que de repente as empresas cooperam assim, com tanta facilidade? Será que ninguém nas esferas mais altas dessas empresas tem visão para enxergar que essa questão é mais política do que fitossanitária? Bom, irmãos, ainda que ninguém enxergasse, quem estuda a palavra do Senhor deveria enxergar. Porque a profecia coloca isso. E é bom que vocês e eu sejamos pessoas de mente aberta, de discernimento, para entender as coisas. Por quê? Em breve, isso que vocês estão vendo feito contra o presidente, que eventualmente até alguém ajuda a lançar pedra, será feito contra os guardadores dos mandamentos de Deus. De novo estará um contra todos. Comece a falar a verdade. Você vai ver que na maioria das esferas a verdade é expurgada. Ela não é aceita. Ela é combatida. Só se coloca a favor da verdade o demagogo que vê que momentaneamente a verdade lhe interessa. Mas quando a verdade deixar de lhe interessar, ele vai abandonar a verdade. Isso acontece cotidianamente na vida de milhões de pessoas. E é isso que vai desviar muitos do caminho do céu. No céu, as coisas não são assim. Os anjos do céu, que são enviados como anjos da guarda para nós, não são assim. Deus terá uma igreja que Jesus vem buscar, mas não será a igreja amante do mundo. Não será a igreja amante da hipocrisia. A igreja que rasga a veste, mas não rasga o coração. Esses vão ficar. Qual igreja ele virá buscar? Efésios. Capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos,
amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quão longe está a igreja disso? Ser santa e irrepreensível. Deus quer que nós rasguemos nossos corações na presença dEle. Peçamos a Ele que venha nos mudar, venha nos santificar, venha nos purificar. E Deus quer que a nação brasileira faça o mesmo. Faça um jejum em prol da verdade. Não um jejum demagogo. E não estou acusando, não estou dizendo que fizeram o jejum demagogo. Se tivesse visto isso, teria dito. Irmãos, nós que aqui nos encontramos, você que nos assiste, em qualquer parte do mundo, concluo dizendo: a verdade vai triunfar. Agora, a questão que resta a ser respondida é: você triunfará com ela? Em Apocalipse 14, versículo 12, o Senhor disse: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ninguém pode se opor a Deus e prosperar. Por mais que aparentemente prospere, os ímpios serão subvertidos. Nós não podemos nos associar nem parcialmente com a impiedade, nem quando ela nos convém. Nós devemos ser partidários da verdade, e só da verdade. Partidários dos 10 mandamentos. E apoiarmos toda e qualquer pessoa que levantar a mesma bandeira. Isso significa andar na contramão do mundo, eu sei. Isso significa desagradar muitas pessoas, eu também sei. Mas, meus queridos irmãos, um dia, alguém esteve, ele contra todos. E este foi o Senhor Jesus Cristo. Ninguém estava com ele lá naquela cruz. Mas ele estava lá. E ele foi até o final por você e por mim. Ele foi levando a bandeira da verdade com todo o sacrifício e plantou ela num lugar de onde ela jamais sairá. E ele está buscando hoje pessoas com nobreza de caráter. E aí fica a pergunta: serei eu? Meu sincero desejo e oração, e o desejo e oração do céu, é que todos nós sejamos estes. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, entregue a Tua mensagem, pedimos que o Senhor possa operar. Perdoe as nossas falhas, que são muitas. Nós queremos nos apegar à Tua força e fazer paz contigo. Ajude-nos, ó Deus. Pedimos por esta igreja, pedimos por aqueles que nos assistem em qualquer lugar da terra, pedimos em especial pela nossa nação, que nós possamos rasgar os nossos corações e o Senhor venha sarar o Teu povo. Pedimos estas bênçãos e que o Senhor abençoe os homens que o Senhor permitiu serem colocados na cúpula da nossa nação. São muitos que lá se encontram. Faze cada um deles entender o tamanho da responsabilidade que impende sobre eles.
para que possam todos agir com sabedoria, com prudência, com discernimento e cooperando para o bem, apoiando as causas justas, sem levar em conta o seu capital político. Coisa esta que em breve desaparecerá, porque no teu reino não há nada desta natureza. E assim, ó Deus, que a tua vontade seja feita. Pedimos estas bênçãos, sabendo que compete aos homens decidirem se esta oração será cumprida ou não, nos seus casos individualmente. Mas pedimos que o Senhor atue. Que o Senhor Jesus não deixe de bater nos corações. E em todos aqueles nos quais há sinceridade, que a porta seja aberta. Que o Senhor Jesus entre e opere um milagre, aquele milagre do qual todos nós necessitamos, a conversão. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Estendo o convite para você que nos acompanhou hoje, a continuar nos acompanhando pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. As mensagens do Senhor são transmitidas aos sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. Se Deus te tocou e o seu anjo soprou na tua consciência de que esta é a igreja verdadeira, o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, este ministério praticamente desconhecido, e você quer integrar as fileiras daqueles que buscam servir a Deus com sinceridade de coração, entre em contato conosco. Estamos à disposição para poder te dar os estudos bíblicos e também encaminhá-lo a dar o passo do batismo. Tome nota do nosso número de WhatsApp. Para quem está fora do Brasil, número 55, no país, 41 99509 8425. Nós vamos ficando por aqui, mas antes gostaria de invocar as bênçãos do Senhor sobre você e a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até as próximas oportunidades.